Como que os estados de consciência moldam a nossa experiência de vida e o nosso bem-estar? Beleza, ótima pergunta. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é um estado de consciência e talvez seja interessante a gente se perguntar o que é a consciência. Se perguntar o que é a consciência é um desafio muito grande. Essa é uma pergunta que anos e anos, décadas e décadas, séculos e séculos da filosofia, da ciência, se discute o que é a consciência. Para nós, da transpessoal, quando a gente vai falar de consciência, nós adotamos um conceito que vem do Oriente chamado Atman. Ou seja, para nós, todo ser humano, no fundo, é um Atman. É uma consciência que passa por diversas experiências ao longo da vida a fim de se desenvolver, a fim de evoluir. E essa consciência, ela vai atravessar diferentes estados de consciência. Nós, da transpessoal, para estudar os estados de consciência, utilizamos de uma fórmula que foi desenvolvida por um dos principais autores do nosso campo, chamado Pierre Weil. Pierre Weil nos deixou que a nossa visão da realidade está em função do nosso estado de consciência. Ou seja, aquilo que nós experienciamos como realidade no momento presente vai depender de como está o nosso estado de consciência naquele momento. Então, se a gente estiver num dia um pouco agitado, por exemplo, talvez a gente perceba que o mundo é agitado. Se a gente estiver num dia um pouco mais triste, a gente pode se conectar com aspectos do universo, com aspectos da vida que são, de fato, mais tristes. E quanto mais alegres e mais felizes a gente estiver, mais a gente vai se conectar com estados de consciência que vão ter ressonância com esse mesmo sentimento que a gente tem internamente, porque aquilo vai estar afetando a nossa visão da realidade. Mas a gente não para por aí, porque diversos autores do campo da transpessoal desenvolveram o que nós chamamos de cartografias da consciência, ou seja, mapas da consciência, que nada mais são do que tentativas de desvendar quais são esses estados de consciência que operam em um indivíduo, que atravessam a nossa existência, que afetam a nossa experiência de vida e o nosso bem-estar. Nesse momento você está aí assistindo esse vídeo, prestando atenção no que eu estou falando, sua mente pode estar raciocinando, será que o que ele está dizendo faz sentido? Será que eu concordo com isso? Será que eu discordo? Será que esse cara está viajando? Esse estado de consciência que você está agora no momento presente, quando você está absorvendo uma informação, quando você está atento a algo concreto, é o estado de vigília. Então nós passamos por esse estado de consciência ao longo do nosso dia, por exemplo. Dificilmente a gente vai estar num estado de vigília quando a gente está sonhando, quando a gente está dormindo. Geralmente o estado de vigília ele tem a ver com essa atenção, com essa forma ativa de absorver o mundo. Ao mesmo tempo, na nossa psique, existe o estado do pré-consciente, por exemplo, que são aquelas informações que estão ali na nossa mente, que estão ali no nosso ser, mas que não necessariamente a gente já consegue acessá-las tão facilmente quanto um fato concreto, quanto uma memória do que eu comi hoje no café da manhã, por exemplo. Isso acontece, a gente consegue acessar essas memórias que estão ali no pré-consciente, às vezes por estímulos. Então você pode sentir um cheiro que você sentia quando você era criança e instantaneamente quando esse cheiro te atravessa, você lembra da sua infância, você lembra onde é que você estava quando você sentiu aquele cheiro. Ou uma música, né? Uma música que marcou a sua vida, de repente você está andando de carro e essa música toca na rádio e você acaba acessando essa memória que está gravada ali no seu pré-consciente. Outro estado de consciência, né? Outra camada da nossa consciência é o inconsciente, que foi desenvolvido por Freud. E essa é uma teoria assim muito extensa, né? Foi realmente quando Freud trouxe a teoria do inconsciente, foi um divisor de águas no campo da psicologia. E o inconsciente nada mais é do que aquelas informações que estão registradas em você, que elas dão direcionamento para suas escolhas, mas você não necessariamente está consciente de que são essas informações que estão determinando as suas escolhas. Então você pode até, por exemplo, hoje à noite, falar, não, hoje à noite eu vou sair para jantar. Você pode até passar por um processo racional de, o que é que eu quero comer hoje? Ou que tipo de ambiente eu quero frequentar? Mas no fim das contas, a camada de consciência determinante que vai interferir nessa escolha e que vai cravar a escolha de vida que você faz
ela está no inconsciente. Por isso que muito da terapia, principalmente da psicanálise, está em trazer estes conteúdos à tona e investigar junto do consciente esse inconsciente também, para que a pessoa possa aos poucos ir se aprofundando nesse processo de autoconhecimento. Outra camada da consciência muito importante que nós, a transpessoal, adotamos é a do inconsciente coletivo, que aí já é uma teoria desenvolvida por Jung. A teoria do inconsciente coletivo ela não é tão difícil de entender, apesar de que ter uma explicação um pouco mais longa poderia ser melhor, mas aqui eu vou dar uma resumida para vocês. Imagine o seguinte, Covid, né? Pandemia Covid. Naquele momento, todas as pessoas do mundo estavam com medo, né? Estavam sem informações, não sabiam o que é que ia acontecer a partir do momento que teve o lockdown, a partir do momento que tudo se fechou. Então ali a gente pode dizer que nós vivemos uma experiência em que todos nós compartilhamos um mesmo medo. É mais ou menos assim, essa camada, esse estado de consciência que é o inconsciente coletivo, ele é compartilhado com todos os outros seres humanos. Então existe uma consciência coletiva que nos une e que nós conseguimos acessá-la. Outra forma de olhar o inconsciente coletivo é pensar, por exemplo, nos arquétipos, né? Que são essas figuras mitológicas que todas as religiões ou todas as mitologias, melhor dizendo, compartilham de alguma forma, e a gente vai encontrar sincretismos em diferentes mitologias. Num aprofundamento do inconsciente coletivo, a gente tem, por exemplo, o inconsciente familiar. Isso é uma teoria muito interessante dentro da transpessoal, quando a gente traz esse inconsciente familiar. Ou seja, também, ao mesmo tempo que existe uma camada da nossa consciência que é compartilhada com todos os seres humanos, nós podemos dizer que existe uma camada da nossa consciência que é compartilhada com a nossa família. Então a gente pode observar ideias, conceitos, visões de mundo que vão acabar sendo muito similares, por conta justamente desse processo de educação e culturização e informação que é passado de gerações para gerações dentro da nossa família. Existem outros estados, são diferentes mapas, né? Não existe um único mapa dentro da transpessoal que é o principal, mas eu acho que esses são os estados de consciência mais interessantes para eu poder contar hoje para vocês, além dos estados que são os dois mais místicos, assim eu diria, ou mais misteriosos, né? Que seria o superconsciente, então essa camada da consciência, esse estado de consciência superconsciente ou supraconsciente, depende da tradução, né? Que é basicamente informações que você acessa quando você está em um profundo estado meditativo. E não necessariamente essas informações também, é importante dizer, elas são acessadas conscientemente. Então você acessa a informação e tem uma grande consciência ali. Às vezes um processo mais longo de meditação vai te levar a desenvolver melhor as suas ideias a partir desses acessos que você tem às informações superconscientes. E isso é muito utilizado na clínica transpessoal, porque além do diálogo, nós trabalhamos com meditações, respirações. Então muitas vezes a pessoa está atravessando algum tema, algum assunto que é difícil, que não é tão simples falar, que demanda uma certa atenção ali, e nós fazemos um exercício de respiração e meditação. E instantaneamente a pessoa está se sentindo melhor, ela consegue digerir melhor aquele conteúdo nesse momento, e a gente não sabe explicar muito bem o porquê. Ou ela mesma não sabe explicar muito bem o porquê. A transpessoal explica, né? Ela passou por um momento de acesso dessa camada superconsciente, algo aconteceu ali naquela consciência, o estado de consciência dela alterou, como o estado de consciência dela alterou, a visão da realidade dela também altera um pouco, e assim a gente vai seguindo semana a semana nos atendimentos. E por fim, existe um estado de consciência na transpessoal que é conhecido como vácuo, que é quando a pessoa entra num estado tão profundo que ela consegue transcender a dualidade. Isso pode acontecer naturalmente, inesperadamente. Às vezes a pessoa pode fazer uma trilha, subir uma montanha e ter uma vista muito ampla da existência, às vezes epifanias religiosas
religiosas ou estados muito profundos de paixão, fazem com que a pessoa acesse essa camada. E ali ela transcende a dualidade, ela transcende esse mundo que nós vemos e conseguimos nomear as coisas. Geralmente é um acesso muito rápido, né? É um momento, um sopro, mas que pode ser muito transformador na vida da pessoa a partir daquele momento, essas epifanias, né? Esses momentos são muito especiais. E é isso, esses são os estados de consciência. Eles são trabalhados na clínica da transpessoal, né? Uma forma que eu já expliquei são as meditações e respiração. Tudo isso são recursos que a transpessoal tem para que a gente possa, num trabalho de aprofundamento, de autoconhecimento, de exploração de si, trabalhar diferentes estados de consciência para tentar encontrar diferentes informações, diferentes conteúdos que possam contribuir com a caminhada da pessoa que está passando por atendimento. Quando a gente faz um desenho, quando a gente faz uma arte, por exemplo, a gente tem um trabalho bem interessante ali do inconsciente. Por que eu desenhei isso? O que esse desenho significa para mim? Por que eu utilizei essas cores? Por que eu escolhi fazer um desenho a lápis em vez de um desenho a giz? O que essa informação me traz? Como que essa informação contribui para a minha jornada de autoconhecimento? Como que essa informação me ajuda na minha caminhada evolutiva? Se você busca um profundo processo de autoconhecimento, entre em contato comigo, que eu estou com a agenda aberta para atendimentos baseados na terapia de abordagem transpessoal. Meu nome é Marcelo e é isso. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.